em Canoas, no Cristo Redentor também. Estava até esses tempos um pouco presente no Clínicas, acabei fazendo meu R4, né, de ortopedia pediátrica, e acabei ficando no serviço. Nos últimos tempos estava um pouquinho afastada, mas por causa estava grávida, agora estou licença maternidade, então estou bem afastada mesmo de tudo, mas acho que volto em breve um pouquinho para o Clínicas. De formação, eu fiz minha faculdade em Curitiba, eu sou de Curitiba, moro aqui faz 4 anos, eu fiz minha faculdade na Federal do Paraná lá, fiz minha residência na Santa Casa de Curitiba e acabei fazendo o R4 aqui no Hospital de Clínicas com o Dr. Danese, que alguns de vocês já devem conhecer, né? E hoje praticamente trabalho aí na ortopedia pediátrica e no Cristo lá com plantão de trauma. Então, hoje eu vou apresentar para vocês os aspectos ortopédicos nos maus tratos infantis, assim. O que eu acho importante a gente saber, né? Eu acho que esse é um tema que todo mundo deveria saber dentro da faculdade, independente se vai fazer traumato ou não. Mas é porque nós somos uma porta de entrada, muitas vezes, para esses casos, principalmente casos de fratura, e acaba aparecendo, às vezes, para a gente, né? Então, não é a lesão mais comum nos maus tratos, a fratura, mas acaba a gente identificando muitas vezes o caso, então, por isso que é importante a gente saber esses aspectos e identificar, né? Então, algumas situações que são suspeitas de maus tratos, porque ninguém chega, os pacientes não chegam para a gente com história clara, né? Então, todo mundo sabe dos casos que aparecem na TV, ultimamente apareceram alguns, que isso sempre está obscuro, esses maus tratos, assim, então é importante a gente desconfiar disso em criança com uma história de trauma. Tá. Deixa eu abrir. Por definição, né, então maus tratos é qualquer ato ou omissão por parte de um dos pais ou responsável que resulte em morte, dano físico ou emocional grave, abuso ou exploração sexual, ou ato de omissão que apresente um risco iminente de dano grave, né? Então, a gente pensa em maus tratos em lesões físicas, mas a gente tem que pensar também na parte emocional, que inclui maus tratos, né? Na epidemiologia, então, as lesões de partes moles são as lesões mais comuns dos abusos físicos, elas estão presentes em 92% dos casos. Como eu disse, a fratura não é a lesão mais comum, mas normalmente é o que leva o paciente até o pronto-socorro. Então, as fraturas, elas são a segunda lesão mais comum, em 55%, e a gente tem que saber que essas fraturas, essas lesões, são mais comuns em crianças menores de 3 anos, né? Então, são crianças que não conseguem se defender desses maus tratos, por isso que acaba sendo mais comum. Então, 85% são nas crianças menores de 3 anos, sendo dessas 69% em menores de 1 ano. Né? Então, criança pequena com fratura, a gente sempre tem que abrir o olho para lembrar, né, até porque eles fazem poucas coisas, por exemplo, em 1 ano a criança não cai normalmente, né, de altura alta, ela não tem um trauma de alta energia por si só, né, então tem que alguém provocar, ou vai ser um acidente de carro, alguma coisa assim. Maus tratos, elas são causa de 12% das hospitalizações por fratura em crianças menores de 3 anos, então é uma coisa bem importante, aí pensa que todas as fraturas de criança, 12% vão estar relacionadas, menores de 3 anos, vão estar relacionadas com maus tratos. 20% pelo menos tem um atendimento médico prévio à fratura em que o abuso não foi diagnosticado, né? Então a gente deixa passar. Vocês vão deixar passar, eu já deixei passar e a gente acaba acontecendo isso, né? Então é aquela coisa, eu não sei quem foi, mas eu com certeza já devo ter deixado passar algum atendimento por maus tratos e a gente não identificou. Né? Também da parte da epidemiologia, 50% tem fratura única, sendo o fêmur mais comum, né, junto com o húmero, e 21% tem pelo menos 2 fraturas associadas, isso é bem importante. Dentre as fraturas de ossos longos ali, então fêmur, húmero, por exemplo, 48% são as fraturas transversas. Eu não sei se vocês já tiveram alguma aula bem específica de padrão de fratura, por exemplo, de trauma mesmo, mas a gente sabe que as fraturas transversas são as fraturas de padrão, normalmente para alta energia, de trauma de alta energia, né? Então, vocês vão ver fratura transversa de fêmur, fratura transversa de tíbia, em queda de moto, queda de altura, em coisas assim.
como eu falei, não é comum em criança, a não ser que tenha uma história clara do acidente, né? Então, 48% está relacionado à fratura, né, transversa aí, então a gente tem que abrir o olho quando a gente vê uma fratura transversa em criança, a não ser fratura transversa em região metafisária, então fêmur distal, às vezes punho, vai ser uma fratura transversa que não tem relacionada à alta energia, né, mas é só, mas em ossos longos, não é somente diafisária, está relacionada à alta energia. A fratura espiral normalmente é um trauma de baixa energia, então é um trauma torsional, por isso que a gente não às vezes suspeita tanto, e é bem importante a porcentagem. E a fratura avulsão, vocês vão ver depois, ele vai mostrar um tipo bem específico de fratura, que é a fratura de canto, que é como se fosse uma fratura de avulsão, que ela não é patognomônica, mas ela é altamente sugestiva de maus tratos. Então, a gente tem que começar sempre com a avaliação. A história completa é o mais importante, é a gente acender nossa sinalzinho de alerta lá e pensar, será que é maus tratos? Vou investigar, vou perguntar mais. Exame físico completo, então, quando você tem alguma coisa com suspeita de maus tratos, tira toda a roupa da criança, olha tudo, vê se não tem outra lesão, uma equimose, um hematoma, uma queimadura, em alguma outra parte que eles não estão te contando, os pais não estão te contando, os cuidadores não estão te contando, para você olhar. Observar a interação dos pais, cuidadores com a criança, né? Dificilmente o abusador vai vir trazer a criança, normalmente é alguém próximo que vai estar. Então é comum assim, tava com o pai, caiu, machucou o braço, e quem tá trazendo é a tia, assim, sempre é uma história meio estranha, mas calma aí, por que o pai, se o pai tá aí, por que o pai não entrou com a criança? Então, às vezes, a gente tem que abrir o olho nisso também. Radiografias e também laboratorial, a gente tem alguns diagnósticos diferenciais, né, para maus tratos ali, que às vezes o exame laboratorial vai nos ajudar. Também informação sobre passado médico. Crianças que têm pouco acompanhamento de puericultura, já nos dão uma pista de ser uma criança pouco cuidada, que não tem uma devida atenção, né? Então, isso às vezes nos ajuda também a identificar alguns casos. E sempre equipe multidisciplinar, né? Então, o serviço social tem que estar do nosso lado, a enfermagem tem que estar do nosso lado, né? Então, a gente tem que andar junto, assim. A gente sabe que lesões corporais provocadas em crianças em menores de 18 anos é de notificação obrigatória, né? Então, a gente tem que ter pesquisar bem para ter certeza também. Às vezes a gente acaba suspeitando e não é um caso, então a gente tem que sempre andar junto, principalmente com o serviço social. Vocês vão ver, vocês passarem na HPS, vocês vão ver que de serviço social a gente suspeitou fratura de fêmur em criança muito pequena, a gente chama o serviço social interno, chama o serviço social para investigar. Então, a anamnese, ela é investigativa. Então, acendeu o sinal de alerta, pensou em maus tratos, a gente vai ter que investigar. Então, eles não vão nos contar naturalmente, não, eu bati no meu filho e ele quebrou, joguei ele de tal lugar e machucou, não. Né? Então, a gente vai ter que investigar de outra modo. E a gente tem alguns red flags ali que nos ajudam a pensar. Então, sem história ou negação de história de trauma, apesar da lesão severa, como eu falei, uma fratura de padrão transverso, tropeçou e caiu jogando futebol. Não é bem o comum, normalmente esses traumas são mais espirais. Uma história implausível com o grau ou tipo de lesão, então não condiz o que aconteceu. Acontece criança de 3 meses, 1 mês de vida, ela rolou e caiu da cama. Calma aí, criança de 1 mês de vida não rola e não cai da cama, né? Eles não têm a capacidade de rolamento, então eles não conseguem cair da cama. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção. Então, atraso inexplicado na procura do atendimento médico. Então, acontece, faz já 3, 4 dias que caiu, se machucou, e agora eu resolvi vir procurar, né? Esse é bem comum também acontecer. A gente tem até uma das coisas que a gente identifica são vários calos ósseos em estágios diferentes no raio-x. Então, tem uma pequena fraturinha de punho, daí uma pequena fraturinha no cotovelo, sempre são coisas assim, né, que acabam em estágios diferentes de consolidação, principalmente. Então, a lesão atribuída à manobra de ressuscitação em casa, né, então, se engasgou e eu tentei
tentei desafogar e acabei machucando, porque fratura de costela é bem comum, né, uma das mais comuns em maus tratos. Conflito nas versões da história, então você pergunta, entra a mãe contando a história, depois entra a ti contando uma coisa diferente, a gente tem que prestar atenção. Lesão grave dita como auto-infligida ou atribuída a outra criança ou cachorro, né, por exemplo, né, não, foi o cachorro que bateu, foi a irmãzinha que empurrou ela, então a gente tem que pensar nisso um pouquinho. E daí aqui tem as lesões bem típicas, tá, de cada, então, de queimaduras, lesões orais, as fraturas em si. Eu até passei para a Laura a aula, depois vocês podem olhar, né, não vou ficar falando todos, eu deixei pequenininho mesmo para ninguém ficar lendo isso. Então, que são os red flags no exame para maus tratos. Então, o exame físico, como eu disse, detalhado, tira a roupa de toda a criança, tá? Então, olha tudo, porque às vezes a gente acha outras lesões associadas, que em um lugar diferente, que nos dão uma pista, né? Então, pegue sistema nervoso central, fazer um exame neurológico básico, abdômen, genitália, às vezes, quando a gente suspeitar de alguma coisa junto, às vezes até genitália a gente precisa investigar. Detectar lesões agudas ou crônicas, então calos, já deformidades, calo ósseo, então se punho é muito comum, e daí você olha ali, tem aquele punho, criança muito magrinha, fica abalado, né, ou deformidade em algum outro lugar por fratura prévia. E sinais de trauma passado ou lesão prévia, né, está presente em 50% dos casos, como eu disse, né, pelo menos 20% vai passar, vai ter pelo menos um atendimento médico prévio e a gente não vai identificar. Fora os que não vão ter atendimento médico, né? Então, eles acabam ficando em casa, uma lesão não tão grave, eles acabam ficando em casa e não nos procuram. Então, lesões de pele, fraturas no membros, TCE, lesões oculares, lesões abdômen tórax. Então, a lesão intraabdominal é bem comum, né? Então, nos maus tratos. Então, às vezes, palpar abdômen, ver se tem alguma dor abdominal também é importante. E a gente tem esses bonequinhos aí que vai nos ajudar a dizer a localização da lesão e principalmente de hematomas e tudo mais, e em relação a ser abuso ou ser algo comum de criança, né? Então, as lesões em partes moles, elas, como eu disse, 92% até 92% dos abusos, elas é a lesão mais comum. Então, a gente tem principalmente a localização ali em rosto, nos pés, né, proximal da coxa, mão, são lesões mais comuns de maus tratos, né, e as outras são mais comuns daí de trauma, acidente mesmo comum das crianças, elas caem, se machucam, então a gente tem que prestar atenção em relação a isso, né, principalmente rosto aí, é pouco comum, a criança machuca a cabeça, né, o crânio, a região do crânio, mas não o rosto em si, então a gente tem que pensar. Nas queimaduras, como eu disse, então elas estão aí presentes, é uma coisa importante, 10 a 20%, é aquela história do cigarro, ferro de passar, às vezes até outras coisas que podem fazer queimaduras. Ela é mais comum também antes dos 3 anos, né? Também escaldadura, por exemplo, com água quente, né? Então, a gente vai ver isso. E 10 a 20% tem uma mortalidade por sepsis secundária, essas lesões. Então, é algo bem importante e a gente tem que prestar atenção, né? E também, a localização nos ajuda. Então, crânio, pernas e mão, assim, são os lugares mais comuns de queimadura. Então, tem a síndrome do bebê chacoalhado, né? Tem essa aqui, tem a gente já ouviu, não sei se vocês já ouviram isso na pediatria, das mães que crianças que choram muito, chacoalham, né, não vai ser um maus tratos, obviamente, mas tem aquele para quieto, então chacoalha a criança com força e acaba fazendo essa lesão, que ela é uma tríade de hemorragia subdural, retiniana e encefalopatia, né, então a lesão crânio ou intracraniana do bebê ou criança com menos de 5 anos devido ao impacto ou agitação violenta. Então, aquele chacoalhar a criança para ela, normalmente, fica quieta. Então, essa é o bebê chacoalhado. Né? A causa mais comum também na morte do abuso físico, então, são as lesões intracranianas. A cabeça é um alvo conivente e vulnerável, né? E a mão é a arma mais comum para golpear uma criança. Então, a gente sempre
na palma mesmo, assim, na mão, que acabam machucando essas crianças, né? As lesões de órgãos internos, então o abdômen é a segunda causa mais comum de morte relacionada ao abuso, então por isso que é importante, às vezes, fazer essa palpação abdominal junto ali, para ver se tem alguma dor. Então, 16% do trauma abdominal fechado de 0 a 4 anos está relacionado ao abuso, e uma mortalidade de 40% a 50% com lesão visceral, né? Então, quando a gente tem uma lesão visceral, é alta taxa de mortalidade. Um trauma direto, normalmente, é o mais comum, né? Acontece, e o fígado é o órgão mais lesado, né? Então, na relação às lesões genitais, o abuso sexual vai ser sempre criminoso, né? E sinais e sintomas, eles vão estar presentes em apenas 3 a 16%, então não é tão comum, a gente fica mais difícil. E tem alguns sinais ali que a gente pode pensar, então, continência fecal, urinária, defecação dolorosa, dor abdominal pélvica, prurido genital, DSTs, né? Então, são as causas, coisas que acontecem pelo abuso sexual. E a gente agora vai para um pouquinho para a parte mais ortopédica mesmo, que são essas outras lesões. Então, em relação à radiografia. Então, essa criança vai chegar para a gente, sempre vai ter uma história de caiu, bateu, machucou, e está com dor no braço, dor na perna, a gente vai fazer um raio-x. Então, a Academia Americana de Pediatria, o Colégio Americano de Radiologia, eles se juntaram e fizeram um método de escolha para fazer as imagens, basicamente raio-x esqueleto, que a gente fala, né, que é para nas suspeitas de abuso, né, então a gente faz mais de um raio-x, não faz só do local, faz mais de um raio-x para tentar buscar algumas outras lesões associadas que nos falem a favor desse abuso ou não, né. Então, ele é recomendado para crianças menores de 2 anos, por quê? Porque são crianças que não conseguem falar ainda e não conseguem nos referir se dói em algum outro lugar, né, então, se tem dor na perna, se tem dor em outro lugar também. E o ideal delas é fazer um raio-x inicial e repetir em 2 semanas, para a gente poder ter, porque o que acontece? A gente faz as crianças, nos tipos de lesões, nas fraturas, elas fazem algumas fraturas como se fossem ocultas, então a gente consegue identificar depois de 2 semanas já com calo ósseo, a gente vê calo ósseo, mas no raio-x inicial a gente não vê fratura, tá? Então, por exemplo, a fratura de tórax de punho, que é uma fratura que é como se fosse uma compressão da região metafisária distal do punho, ela, às vezes a gente olha e não vê nada, mas daí 2 semanas depois vai ter calo ósseo, então o periósteo da criança, ele é muito reativo, ele consolida, as fraturas da criança consolidam muito rápido, e acaba a gente identificando pelo calo ósseo essas lesões, né? Então tem ali a tabela, que ela é você vai fazer raio-x de úmero, antebraço, mão, na verdade, assim, é um raio-x de todo o membro superior, no geral, porque a criança pequena pega tudo numa chapa só, de todo o membro inferior numa chapa só, e daí de esqueleto axial, né, então tórax, pelve, coluna, cervical e também de crânio. Nas fraturas, como eu falei, não há um padrão, não há uma lesão patognomônica, mas a gente tem algumas lesões que são altamente sugestivas de maus tratos, tá? Então, o local mais comum, costela, que eu dito para vocês, então, trauma torácico é bem comum nos maus tratos, fêmur distal e tíbia proximal, então, ao redor do joelho, ossos longos, como o diáfise de fêmur, principalmente nas crianças menores de 1 ano. A gente tem que gravar isso, depois eu vou falar, mas a gente tem que gravar aqui. Criança que não anda com fratura de diáfise de fêmur, a gente vai pensar sempre em maus tratos, sempre. A não ser que tenha uma história clara de trauma, né, automobilístico, às vezes criança, um acidente de carro, alguma coisa assim, mas criança menor de 1 ano não faz fratura de fêmur, elas não andam, elas não quebram o fêmur, então elas não caem e não quebram o fêmur. Então é uma coisa assim, criança menor não anda, né, seja 1 ano, 1 ano e meio ali, criança não anda com fratura de fêmur interna e vai investigar para maus tratos, sim. E crânio também 80% nas crianças menores de 1 ano, né? Então essas são as fraturas mais comuns. E, como eu disse, ali as lesões mais sugestivas, né, as fraturas mais altamente sugestivas são as fraturas de ossos longos em crianças que não andam, principalmente de fêmur, metafisária, que é a fratura tipo fratura de canto ou em alça de balde, já vou mostrar para vocês uma figura, fratura de costela, fratura de externo, escápula, processo espinhoso da escápula, né, então são fraturas que precisam de alta energia para acontecer, né, não é condizente com uma criança caindo por si só.
né? Então, fraturas bilaterais, fratura do corpo vertebral. Criança, a gente diz que criança não quebra a coluna, né? A criança, ela normalmente faz uma lesão fisária da coluna, então é como se fosse uma luxação da coluna, mas ela dificilmente faz fratura do corpo vertebral. Fratura de dedos em crianças menores de 3 anos, ou sem história compatível. Fratura de falange é a fratura mais comum em criança, só para de curiosidade. Então, a gente vê pouco, mas ela é a mais comum, porque acaba passando. Então, fraturas fisárias deslocadas, principalmente o número distal em crianças não debuladoras, porque é aquela criança que é puxada pelo braço, né, então acaba descolando a fise ali e acaba fazendo essa lesão. Fratura complexa do crânio, e por exemplo, essa lesão de descolamento fisário ali, que é pelo puxão, que é uma que a gente às vezes não vê no raio-x. Então, o raio-x da criança muito pequena, menores de 3 anos ali, que são as crianças sofrem mais abuso, ele é quase todo cartilagem, a gente não vê o úmero distal. Então, a gente faz raio-x e a gente não consegue identificar essa lesão fisária, né? A não ser que ela tenha um grande deslocamento, a gente não consegue ver no raio-x. 2 semanas depois, o que a gente vai ver? Calo ósseo. O periósteo vai reagir a essa lesão e vai acabar fazendo calo ósseo em volta. E daí sim a gente consegue ver a lesão. Por isso que lá a indicação da Academia Americana de Radiologia lá é fazer 2 semanas depois um novo raio-x. Então, passando um pouquinho cada localização. Então, a fratura de fêmur, normalmente, ela é mais comum há 2 a 3 anos, então são crianças que já andam, né? E menores de 1 ano, normalmente, ela está relacionada aos maus tratos em 80%. Então, por isso que a gente fala, criança que não anda, quebrou o fêmur, a gente tem que sempre pensar em maus tratos. Crianças menores de 3 anos com fratura diafisária do fêmur sem história compatível devem ser sempre investigadas também por maus tratos. As fraturas de úmero, então 54% delas vão estar presentes em crianças menores de 3 anos, relacionado ao abuso, né, nas fraturas de úmero relacionado ao abuso. Aumento da incidência em crianças menores de 15 meses, principalmente, também tem uma coisa, crianças ainda não deambuladoras, né, então, menores de 15 meses. Fratura transfisária do úmero distal, então, aquele descolamento da fise lá que eu falei para vocês, do úmero distal, em crianças menores de 1 ano, então a gente não consegue ver, né? Então, é uma fratura oculta, porque a gente não consegue ver o úmero distal da criança ainda, ele é todo cartilagem, a gente não vê essa fise, não vê todas as estruturas ali do úmero distal, então fica bem difícil. 2 semanas depois, a gente vai ver o calo ósseo, né? Então, o que eu tô na figura que você está mostrando para vocês é o calo ósseo, então toda essa nuvenzinha aqui em volta do úmero tem uma fratura bem diafisária, transversa, é o calo ósseo. Então, o periósteo da criança ele é bem reativo e faz um calo ósseo bem exuberante. Então, o que a gente vê às vezes nas fraturas é, número, tá, esse calo aqui, daí já lá no punho já tem um calo em reabsorção, um calo menorzinho em reabsorção, né? Então, são estágios, às vezes, diferentes desse calo ósseo que nos sugerem que é uma criança que está sempre sofrendo trauma, né? E a tal da fratura aí de canto ou osso de balde, que é altamente sugestiva de fratura por abuso, né? A gente, como eu disse, não tem algo patognomônico, porque ela pode acontecer por trauma, esse tipo de fratura, mas viu esse tipo de fratura também, é igual a fratura de fêmur em criança que não anda. Vai pesquisar maus tratos, porque ela é altamente sugestiva. E ela é uma fratura que acontece por tração ou torção do membro, então puxar, seja na perna, seja no braço bem comum, no cotovelo ali, então o úmero distal é bem comum. Então ela é uma avulsãozinha da região metafisária aqui, que acaba fazendo por essa tração muito rápida, então os ligamentos acabam tracionando. Então aqui eu mostro para vocês, aqui, ó, essa aqui é bem, dá para ver bem certinho, então uma avulsão aqui dessa região do tornozelo, né, então é a fratura do canto aqui que a gente diz. As fraturas de costela são as mais comuns em relação ao abuso, então normalmente ela não está relacionada com alto trauma, com alta energia, né, então a gente tem que desconfiar disso. Lembra lá que a costela da criança ainda é quase toda cartilagem, então ela é não ossificada ainda, então é mais difícil de quebrar. Então pense que tem que ter alta energia, tem que ter uma porrada grande para poder quebrar, e normalmente ela vai vir com história de alta energia. A fratura da primeira costela também é altamente sugestiva de abuso.
E, como eu disse, 71% são causados por abusos, porque elas não são ossificadas ainda, as costelas da criança, então é mais difícil de quebrar, né? Fratura de coluna. A não ser que a gente tenha trauma de alta energia, não é comum criança fazer fratura de coluna, tá? Então, elas estão relacionadas a 2 ou 3% das lesões pediátricas, é bem comum, fratura de coluna. A maior parte é assintomática, mas a gente tem alguns sintomas, assim, a criança não vai conseguir chegar para você e falar assim, eu tô com dor nas costas. Não é isso que ela vai falar, caí, tô com dor nas costas. Então, a gente tem algumas alterações que a gente suspeita dessas fraturas de coluna. Então, vai ter um abalamento, vai ter um hematoma local, ela tem dificuldade para ficar de pé, tá? Então, uma criança que se queixa para ficar de pé, ou até às vezes sentada, então ela um pouquinho, né, reclama de ficar sentado também, então essa a gente tem que pesquisar. E até às vezes as lesões neurológicas, né, com paraplegia, quadriplegia, retenção urinária, que são lesões de raiz nervosa mesmo, que vão aparecer. As fraturas de crânio, ou até as outras fraturas, né? Então, o mais comum é a fratura parietal ali do crânio, apesar de não ser tão comum, fratura de crânio, às vezes nas crianças menores. As fraturas complexas, né? Também múltiplas, bilaterais, que cruzam as suturas, depressões e diastases, tudo isso. A palavra-chave é não é compatível à história, porque tudo isso precisa de alta energia para acontecer. Então, não tem história de alta energia, a gente tem que pensar em abuso. E também as fraturas, outras fraturas que também podem estar relacionadas, que é a fratura de externo, escápula, pelve, e todas elas. A história não é compatível com um tipo da lesão. Então, diagnósticos diferenciais. É aí que a gente entra com a parte de laboratório, tá? Que é laboratorial, às vezes, vai nos ajudar a identificar algumas coisas. Por exemplo, osteogênese imperfeita. Né? Então, é doença dos ossos de vidro. Às vezes parece maus tratos, porque é uma criança que vem 1, 2, 3, 4 vezes na emergência com fratura, né? Então a gente tem que pensar na osteogênese e tem que fazer a investigação. Né? A gente tem alguns outros sinais no raio-x que nos falam a favor da osteogênese. A gente fala que da osteogênese imperfeita, a gente tem principalmente 5 tipos de osteogênese imperfeita. Um deles é bem característico, vocês passarem ali no ambulatório da genética, da ortopedia pediátrica, ali no Clínicas vão ver, porque é referência para osteogênese imperfeita no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem bastante paciente ali de osteogênese imperfeita. Tem um biotipo que é clássico, assim, então são crianças menorzinhas, são crianças com menismo, por exemplo, né, eles têm uma face bem característica, é um crânio grande, com deformidade, normalmente com plagia, então são crianças bem típicas. Mas tem as crianças que não, tem os subtipos que são crianças praticamente normais, não tem alteração de estatura, não tem deformidade visível, e às vezes lá com 5, 6 anos elas começam a quebrar. Né? Então, quando elas ficam um pouquinho maior, um pouquinho mais pesada, que é o momento que elas começam a quebrar, a gente tem que começar a investigar. Né? Osteomielite, artrite séptica, fratura por estresse, raquitismo é uma coisa também. A gente vai ter outras alterações ósseas, normalmente no raquitismo, que nos falam de raquitismo, mas criança quebrou, a gente tem que pensar, né? Leucemia, então todas essa hipofosfatemia é um tipo de raquitismo também, né? Então, para a gente pensar aí de diagnóstico diferencial, e às vezes o laboratorial nisso nos ajuda, principalmente o raquitismo, por exemplo, para investigar deficiência de vitamina D, cálcio, paratormônio, para nos ajudar. E o tratamento, né? Esse é o último slide, é uma aula bem rapidinha aí para a gente pensar. Diagnóstico e documentação. Então, o mais importante é isso, é diagnosticar. É difícil e passa pela gente, assim, a gente às vezes, você libera uma criança e às vezes pensa assim, será que não era maus tratos? A gente fica, e documentação, te protege, assim, né, porque a hora que acontecer alguma coisa, eles vão vir atrás do prontuário, para ver se você registrou, se você tá na dúvida, chama assistente social, põe para assistente social no jogo, põe assistente social para investigar, mesmo que seja liberada essa criança, eles vão depois fazer acompanhamento. Tua parte você fez, né? Então, tua parte você fez, e isso é uma coisa mais importante. Então, o tratamento, como eu disse, é multidisciplinar, né? Vai entrar todo mundo junto, pediatra, assistente social, a enfermagem, para nos ajudar nisso.
internamento hospitalar, está em dúvida, suspeitou, interno, deixa essa criança lá, chama assistente social quando ela puder vir, é melhor ela estar no local seguro, sob supervisão, do que ir para casa, né? Então, o risco de morte ele é significativo se a criança volta para o local não seguro, que é, às vezes, a casa dela. Então, a gente tem que pensar nos serviços de proteção aí, mas principalmente o hospital. Deixa 1, 2 dias, é melhor do que ir para casa e acontecer alguma coisa mais grave. E daí o tratamento vai ser para as lesões específicas. Dentro da fratura ali, a gente vai tratar com uma fratura não abuso, né? Então, a gente vai tratar imobilização, cirurgia, se precisar, mas é algo bem importante, assim, o trabalho multidisciplinar e a internação, né? Então, às vezes, vocês vão ver que é comum, assim, a fratura de fêmur de criança menor de 1 ano, 1 ano e meio ali, que criança que não deambula ainda, a gente interna. Ah, mas o tratamento é gesso e casa, entendeu? Se fosse isso. Né? Então, até 4 anos aí, a gente trata com gesso, a gente poderia mandar a criança no mesmo dia para casa, poderia, mas é melhor não. Deixa, interna, investiga, ou às vezes até uma história meio estranha de fratura interna, investiga ali, mesmo que o tratamento seja só uma tala. Ah, é só a tala o tratamento. Mas deixa investigando, chama assistente social para poder tentar proteger essa criança de uma nova lesão de maus tratos. Vou voltar para vocês aí, que eu estou sem enxergar. Isso. Super rapidinha a aula, né? Assim, básico, porque para se aprofundar seriam os tipos de fratura de cada um, mas a gente esses sinais de alerta, né? Então, por exemplo, os red flags lá que eu falei para vocês é uma coisa que a gente tem que estar atento e para poder investigar, né? Independente se vocês façam traumato ou não, eu sei que todo mundo que está aqui deve ter uma tendênciazinha, mas pelo menos clínico no postinho, alguém vou lembrar lá, fratura de fêmur em criança pequena não é comum, vou abrir meu queimadura, então a gente vê isso, e infelizmente está relacionada a baixo nível escolar, renda familiar baixa também, então conforme a localidade vai fazer postinho lá no interiorzão, nas cidades pequenas, a gente vai ver mais, então tem essa relação também, né, então não é algo preconceituoso, mas quanto mais baixa renda, quanto mais pior a condição intelectual mesmo da família, mais acontece maus tratos, né, então a gente tem que abrir o olho aí. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para perguntar, alguma dúvida, estamos à disposição. Oi, Priscila, tudo bem? Tudo. Primeiro, obrigado pela tua disponibilidade, pela aula que tu deu, com certeza, como tu disse, muito além de quem vai trabalhar na traumato, mas quem vai trabalhar na saúde, invariavelmente vai acabar se deparando com algum caso desse. Quanto mais preparado estiver, melhor, né? Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tendo em vista essa última parte que tu descreveu ali de um possível maus tratos em uma criança com fratura, beleza. Nós baixamos a criança. Como é que é essa comunicação com os pais ou com algum possível agressor que esteja acompanhando essa criança? A gente vai mesmo dividindo esse jogo com a assistência social, mas aí vamos pensar tô lá em São José das Grotinhas, que não tem um assistente social à mão ali. Como é que funciona essa questão? É bem difícil, assim. Eu tive um caso no consultório particular. É difícil a gente pegar isso no consultório, tá? Eu tive um caso de suspeita de maus tratos no consultório. É bem difícil. Porque você tem que enfrentar o pai e a mãe, entendeu? Então, o agressor está na tua frente e você tem que enfrentar. Mas o que você pode pedir é apoio familiar. Então, chama a avó, chama uma tia, chama alguém próximo, às vezes, para te dar esse feedback, para te ajudar, né? Mas, às vezes, não tem jeito. Às vezes, você vai ter que enfrentar. E por isso que, assim, lesão corporal em menores de 18 anos, a gente tem que fazer a notificação obrigatória, né? Então, chama a polícia, tá? Que eu digo assim, ó, nem que você chame a polícia, então
chama a brigada, faz boletim de ocorrência, coisas assim. Então, sempre tem assistente social no geral, mesmo nas cidades pequenas tem, tá? Eu trabalhei bastante tempo não, trabalhei 1 ano e meio em cidade pequena, me formei e fui trabalhar no interior, assim, do Paraná. E então, assistente social, a gente acaba tendo um acesso fácil, assim, não é algo tão difícil. Mas no interior é ainda mais fácil porque todo mundo se conhece, né? Então você sabe onde o paciente mora, você vai lá, vai achar ele. É difícil ele se esconder. O problema está aqui em Porto Alegre, que ele vai se esconder. Então, se você às vezes enfrentar direto ali na emergência e falar, ah, não, isso aqui é maus tratos, tem alguém batendo nele, foi alguém bateu, alguém quebrou, o paciente vai sair correndo, ele vai fugir do hospital. Então, interna. A gente vai ter que internar, a gente vai ter que ver, porque talvez tenha que fazer cirurgia, sei lá, inventa uma história para poder internar, e daí internado a gente ter essa rede de apoio, né, para poder ter esse apoio ali. Vamos ver que alguém fez uma pergunta aqui no chat. Vamos ver só. Se alguém estiver na sala, possível agressor, será que existe algum sinal para meio que distrair a família? Como eu disse, é difícil, a ideia é essa, assim. Então, se você pode internar, se está num hospital que você pode internar, interna. Diga que é pela fratura, diga que é pela lesão, pela queimadura. Então, interna essa criança para a gente fazer. E daí ter essa assistência aí de pessoas próximas. Aqui, né, Lucas? Um pouquinho d'água até, né? Então, para a gente ter essa assistência de pessoas próximas para nos ajudar aí para proteger mesmo essa criança. Mas é difícil. Como eu disse, eu tive um caso no consultório recente que eu tive que enfrentar a família, entendeu? É bem difícil, assim. Né? Obviamente que o pai saiu, né, me prometendo voltar e quase me matar. Então, assim, algo difícil. Eu tive que ligar para pediatra, fazer acompanhamento. Entrei em contato com com o serviço social do posto de saúde, que morava próximo, para investigar, porque foi uma situação bem estranha, assim, e é difícil, assim, é difícil de dizer, até hoje, eu não sei dizer de onde veio, assim, né, não tive mais notícias, obviamente, deles, mas eu não sei de onde, não sei se foi de familiar, a criança ia para a escola, às vezes pode ser até da escola, era uma escola comunitária, na verdade, né, então eram cuidadores, não pessoas totalmente preparadas para isso, então, às vezes a gente vai ter que enfrentar, mas eu diria, na emergência, não enfrenta. Não bate o pé que é maus tratos. Está na suspeita interna e faz a investigação depois. É o melhor. Mais alguma coisa? Todo mundo quietinho. Mas eu acho que é uma aula importante aí, porque abrange para todo mundo, assim. Eu acho que deveria ter a pediatria, assim. Eu não me lembro de ter tido na faculdade uma aula sobre isso, sinceramente. Posso ter apagado da mente, mas eu não lembro de ter tido isso na faculdade. A não ser eu fiz liga de ortopedia bastante, fiz bastante liga de traumato, assim, de emergência, e acabei tendo. Mas na pediatria não me lembro de ter tido, assim, eu acho que às vezes eu deveria exigir a gente dos professores, porque todo mundo vai acabar, né, se trabalhar com isso, se não for para especialidade direto, vai às vezes acabar vendo em algum momento uma suspeita de quem for para pediatria vai ver, com certeza, pediatria clínica principalmente, né. E querem perguntar mais alguma coisa? Querem encerrar? Aproveitar o final do dia? Todo mundo no clima pós-carnaval ainda. Priscila, deixa eu aproveitar e te parabenizar. Eu já tinha falado com o Bruno, mas aproveitar para te parabenizar pelo baby. A última vez que te vi presencialmente, você ainda estava de barrigão, que foi na aula do Bruno. Foi na aula do Bruno lá. Então, parabéns, de verdade, cara. Nada. E as fotos que o Bruno postou do dia, acho que do nascimento e tal, lindo demais. Até eu vou dar um recado para as meninas aqui, dá para ser ortopedista e ter filho e família, tá? Olha, quando eu estava na faculdade, era assim, não, mulher, não,
que quer ser traumato, não vai ter filho, não vai ter família. Dá, assim, dá tempo. Dá para fazer. É difícil, mas dá. Mas, assim, eu acho que fico à disposição de vocês também para a gente fazer aula, se quiserem a próxima ser presencial, agora já está mais tranquilo, aí Luísa já está com 1 mês e meio, quase 1 mês e meio, já dá para a gente dar umas escapadinhas, fazer uma aula presencial. Presencial é mais legal, né, a gente acaba tendo mais interação. A vantagem do presencial, né, acho que de todo o tempo que a gente teve aula EAD, foi a grande vantagem demonstrada entre o presencial e o à distância. Essa capacidade de interação com mais facilidade, né? E até para ti ir colhendo como é que tá as reações em cada ponto da aula. Com certeza. Então tá, gente. Fico à disposição de vocês e combinamos a próxima. E sei que vocês tiveram um boom de um intensivão de pediátrica, né, com a Liégenes, com a Luísa, mas podemos fazer. Se ninguém quiser dar aula, pode chamar que a gente dá aula. Então, Priscila, muito obrigado novamente. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pela aula, pela transmissão de conhecimento, que é isso que a gente está buscando e é sempre extremamente válido. Sim, com certeza. Obrigado de verdade pela disponibilidade. Pode ter certeza que a gente chama de novo. Tá, beijo, tchau, gente. Tchau, tchau.